Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Ai dos que andam à vontade. Nós precisamos andar na casa do Senhor como Ele determinou, não à vontade. Me perdoam. Na casa do Senhor, na igreja, nosso serviço tem reverência, tem responsabilidade, tem horário, porque nós estamos servindo ao Senhor, a nosso Deus. E nosso serviço tem que ser um serviço com excelência. Quando nós vamos oferecer um serviço no mundo, em nosso emprego, nas coisas seculares, e sabemos que o chefe está aí, como nós oferecemos esse serviço? Será que é assim de maneira desleixada, relaxada? Fazemos com excelência, porque senão vamos ser substituídos por outras pessoas. Mas como nós estamos oferecendo nosso serviço na igreja? Amados irmãos, tem que ser com excelência. Tem que ser com excelência, tem que ser com o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas energias, o melhor da nossa disposição. Depende de quem corre, sino do Senhor conceder a sua misericórdia. Oh Senhor Jesus, por isso nos aproximamos a teu trono, cheio de graça, cheio de misericórdia, para ser suprido, para ser socorridos. Oh Senhor Jesus, Senhor, nesta hora repreendemos as obras das trevas, toda obra maligna, toda distração em contra do teu reino, atamos nesta hora, em nome de Jesus, Senhor, e liberamos esta esfera, para que o Senhor possa suprir, com sua palavra, seu falar profético, Senhor Jesus, amém. E nós estamos disfrutando, nesta introdução ao livro aos Coríntios, estamos vendo 3 semanas, ou 3 mensagens, que na realidade estas 3 semanas são uma introdução ao livro aos Coríntios, ok? Exemplo, a primeira mensagem, ela nos falou sobre a necessidade de nos tornar filhos herdeiros, amém? E vimos aí que na Bíblia tem 3 estágios para filhos. Primeira palavra filho é huios, teknos. Segunda palavra é huios. E a terceira é um filho herdeiro, ok? E nós vimos aí que o Senhor nos está dando uma visão para nós subir ao próximo nível, em nosso crescimento espiritual. Por quê, amados irmãos? Porque um filho, tecno, ele só precisa conhecer 2 coisas: que seus pecados foram perdoados e que Deus é o seu Pai. Ele, como um filho novo, um novo crente, ele precisa conhecer essas 2 coisas. Deus é o meu Pai e Ele me perdoou todos os meus pecados. Ok? Porque é o conflito que mais sofre um novo crente. O segundo nível de filho é huios, que é um filho que ele se deixa guiar pelo Espírito do Senhor. E no prático já é um filho que a palavra de Deus mora nele. Ele não tem um conflito intenso, um conflito assim preocupante com o mundo e com o pecado. Ele já conseguiu vencer o mundo, conseguiu vencer o pecado, porque a palavra de Deus mora nele. Você pode dizer que é um crente que ele lê a palavra, desfruta, tem um viver espiritual normal, desfruta a palavra e ele consegue vencer as coisas negativas, ok?
Mas o Senhor ainda não está satisfeito com isso. Ele quer levar a um filho a se preocupar e atender os negócios do seu pai. Porque o que acontece? Muitas vezes nós falamos assim, eu estou bem espiritualmente, eu reúno, vou aos domingos, me reuni, leio a palavra todos os dias, alimento diário, e estou bem. Mas Deus quer levar-nos, amados irmãos, a sofrer pelos seus interesses. Vamos ler, por favor, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Oh Senhor Jesus. Versículo 18. No, perdão, versículo 17. Ora, si somos filhos, somos também heredeiros. Heredeiros de Deus e coheredeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E esse sofrimento são os sofrimentos por causa da igreja, por causa da sua obra. Ok? Então, a pergunta que nós precisamos nos fazer é se nós estamos sofrendo por causa dos seus interesses. Porque até aí é onde o Senhor quer nos levar. Amém? E na segunda mensagem, nós desfrutamos a necessidade de nos tornar os escolhidos do Senhor. A seleção do Senhor. Ok? Por quê? Porque muitos são os chamados, mas pouco os escolhidos. Então, com relação ao chamamento, e na eternidade passada, Deus nos escolheu. E nós fomos chamados. Todos os filhos de Deus foram chamados. Mas, com relação à escolha para ser os vencedores, isso não aconteceu a eternidade passada. Isso acontece no tempo e o espaço. Ou seja, o assunto de ser escolhido para nós ser o filho varão, nos tornar os vencedores, depende da nossa atitude neste tempo. Ok? Por isso, esse assunto de ser escolhido para nós reinar com o Senhor, depende de cada um de nós. Não depende da escolha, somente da escolha do Senhor. Depende de nós ouvir o chamamento do Senhor, andar de modo digno desse chamamento e prosseguir em seguir ao Senhor. Amém? Então, amados irmãos, por enquanto nós estemos vivos, temos chance de ser a seleção do Senhor. Amém? Quem é os que estão aqui querem ser a seleção? ¿Ah? Deus quer preparar uma seleção e sabe, o número tem que ser completado. Vamos ler um versículo que está em Apocalipse, capítulo 6, versículo 11. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos. E seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então Deus está preparando uma seleção. Você pode ser parte dessa seleção? Pode ou não pode? Depende da sua escolha. Se você escolhe hoje, eu escolho ser parte dessa seleção. Eu vou me tornar uma pessoa, em nome do Senhor, frutífera. Vou me entregar à obra do Senhor, a cooperar com a igreja, a servir ao Senhor, exercitar meu dom espiritual. Com certeza, amados irmãos, Deus vai tornar a você um vencedor. Amém? Aqueles que serão escolhidos. Ok. E esta mensagem de hoje fala a vida do corpo. Por quê? Porque não temos como crescer, não temos como nos tornar vencedores, se não temos um viver de igreja.
Eu quero que hoje, amados irmãos, nós ganhemos uma visão clara do corpo de Cristo e a vida do corpo. Se nós ganhamos essa visão, nós vamos ser governados por essa visão. O que acontece, amados irmãos? Todos nós somos a igreja. Somos a igreja. E falamos assim, bom, a igreja é o corpo de Cristo. Mas, de maneira prática, a pergunta é, será que Deus está tendo corpo em nosso meio? Está tendo corpo. Já tem igreja. Mas um corpo, ele precisa estar harmonizado, precisa estar seus membros juntos, cooperando, não? Em unanimidade, e cada membro exercendo sua função. E quando isso acontece, Deus pode realizar as suas operações. Eu quero ler, por favor, um versículo que está em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Oh Senhor Jesus, aqui se resume a mensagem de hoje, em esses 3 versículos. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Isso quer dizer que o Senhor entregou dons, capacidade, ok? Quando o Senhor nos regenerou, Ele nos salvou, Ele nos entregou também uma capacidade, um dom. Ok? Exemplo, um cachorro, ele não precisa ser ensinado a latir. Ele late, isso está em sua vida, entendeu? Da mesma forma, quando o Senhor nos deu a sua vida, Ele nos regenerou, Ele colocou uma capacidade espiritual em nosso espírito. Ok? E isso precisa, vamos explicar isso mais adiante. O que quero explicar aqui é que todos nós temos dom espiritual. Fala ao seu irmão, você tem um dom espiritual. Tem um dom. Só que o que acontece? Que você pode ter um melhor dom. Melhor dom. Você fala assim, o meu dom é o melhor. Mas não é assim, não? Não é tanto assim. Na realidade, você pode ter um dom muito especial. Mas se você não coloca esse dom para benefício do corpo, somente vai ficar um dom. Quando você coloca seu dom para serviço do corpo, ele se torna um ministério. Vamos ler, por favor, versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, quando eu coloco meu dom em benefício para servir ao Senhor, já passa de ser um dom a um serviço, ou um ministério dentro da igreja. Porque meu dom está beneficiando o corpo. E o corpo, quando eu entrego meu dom para serviço do corpo, o dom me beneficia para o meu crescimento. Irmão, o segredo para nós ser cristãos espirituais, que crescem em vida, desenvolvem seu serviço, seu ministério, é nos entregar para o benefício do corpo de Cristo. É nos entregar para o serviço. Vamos ler um versículo que tem em Efésios, por favor. Vou deixar a mão aqui em Coríntios. Efésios, capítulo 3, versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Ou seja, como eu vou conhecer as dimensões de Cristo? Com todos os santos. Essa experiência eu posso ter com todos os santos. E depois fala, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Amém. Amados irmãos, para ser tomado, ser cheio da plenitude de Deus, eu preciso da experiência do corpo. Do corpo. Não adianta você querer ser a pessoa mais espiritual e ficar isolado em sua casa, só lendo a Bíblia. E falar assim, não, eu não reúno tanto, eu me dedico mais a ler a Bíblia, a orar aqui na minha casa. Você pode fazer jejum 40 dias, ler a Bíblia de joelho, fazer muita coisa.
mas você não vai alcançar a plenitude de Cristo, se não é por meio com o corpo, a igreja. Esse é o segredo espiritual. Não? Esse é um grande segredo espiritual. Então, Coríntios que eu estava lendo aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6, fala que quando nós entregamos nossos dons para o serviço ao corpo de Cristo, Deus consegue ter as realizações. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. E há diversidades de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera todo em todos. Que realizar é Deus operando. Deus operando. E quando todos nós entregamos os nossos dons em serviço, juntos, em unanimidade, em harmonia, para o benefício do corpo de Cristo, aí sim se produz, aí sim se manifesta o corpo de Cristo. Se manifesta o corpo de Cristo. Então, a pergunta que eu quero fazer agora é: nós estamos vivendo e tendo a realidade do corpo de Cristo? Nós estamos entregando nosso serviço a benefício do corpo? Eu sou um membro que está funcionando dentro do corpo para benefício da igreja? Eu sou um membro que está sendo beneficiado, está funcionando de maneira orgânica, com vida, ou como falaram ontem na conferência lá da UANSE, sou uma prótese. Que é uma prótese? É algo que é colocado no corpo para dar alguma ajuda, não? Algum suporte. Dá um suporte e mas em qualquer momento pode ser tirado. Mas, amados irmãos, você não é uma prótese. Você é um membro do corpo. Você tem a vida do corpo. Você tem o sangue do corpo de Cristo. Amém? Então, para nós ter essa realidade, precisamos ver de Romanos. Livro de Romanos capítulo 12. E vamos ver aí vários pontos que são vários itens para nós ter a realidade do corpo de Cristo. Ok? E a primeira palavra que eu quero ver aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Perdão. Romanos capítulo 12, versículo 1. É a palavra misericórdia. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ok, aqui a partir de aqui vai falar sobre o corpo de Cristo. E o que dá origem à realidade ao viver do corpo são as misericórdias do Senhor. E essa palavra misericórdia aí é melhor traduzida como compaixões. Compaixões. Por quê? Porque o que nos leva, o que dá início, o que dá base, o que dá origem a nosso cuidado de amor, a nos suportar uns aos outros, são as compaixões de Cristo. E isso está em nosso espírito. Ok? Por quê? Porque senão, nós vamos ter aquela experiência de João com seu irmão, quando eles foram. Vamos ler essa passagem aí rapidinho. Vamos ler Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 51. Senão vamos ter esta experiência aqui, olha aqui. Aconteceu, Lucas 9, 51. Aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou o mensageiro que o antecedessem. Indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Então nós sabemos, na palavra vemos que os samaritanos e os judeus, eles não se relacionavam.
tinham um problema de relacionamento por causa de diferenças religiosas. Versículo 53, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decididamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? E assim solucionamos esse problema, não? E muitas vezes, amados irmãos, nós somos assim. Na realidade, em honor à verdade, eu sou assim. Quando vemos uma pessoa que talvez ela não está respondendo, não está reagindo a alguma ajuda que a gente está dando a ela, nós falamos assim: não, vamos, joga para lá. Não? É como se falássemos: vamos orar para que o Senhor tire essa pessoa e já vamos tirar esse problema do meio. Na realidade, em nosso natural, nós temos essa intenção maligna em nosso ser. Então Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espíritos sois. Ou seja, vocês ainda não se conhecem. Vocês são terríveis. Vocês são malignos. Você tem uma natureza assassina. Querem matar as pessoas. Não? E nós temos isso também. Por isso, mais adiante, o Senhor fala de uma parábola, que é a parábola do bom samaritano. Que é a parábola do bom samaritano? É uma representação o que tem que se tornar a nossa vida da igreja. Ok? Então, essa palavra compaixão aparece aqui também em Lucas capítulo 10. Então, limos aqui em capítulo 9. João e Tiago, eles não tiveram misericórdia, eles não tiveram compaixão. Mas em Lucas o Senhor mostra qual deve ser o caminho para nós ter compaixão. Vamos ler, por favor, Lucas capítulo 10. Oh Senhor Jesus, versículo 30. Lucas capítulo 10, versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Então olha aqui. Jerusalém era o lugar que Deus tinha preparado para adorar a Deus, e os sacerdotes e os levitas cuidar as pessoas, o seu relacionamento com Deus. O fato de ele ter descido de Jerusalém para Jericó mostra que ele se estava degradando, estava se perdendo. Podemos dizer assim, que neste caso Jerusalém representa a vida da igreja e Jericó representa o mundo. Jericó representa uma terra que foi amaldiçoada no Antigo Testamento. Então ele saiu de Jerusalém, que era um lugar alto para ser beneficiado, suprido pelo Senhor, e ele desceu até um lugar amaldiçoado, uma condição amaldiçoada. E veio a cair em mãos de salteadores, que neste caso representa Satanás, o mundo e seus demônios, os quais depois de todo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Mas o que acontece aqui? Quem devia ir até lá e pegar essa pessoa e trazer de novo para Jerusalém era o sacerdote. Mas o sacerdote, ele não cumpriu a sua função. E o que aconteceu? Mas a palavra aí chave é que ele também estava descendo. Ele não estava passando por aí. Ele estava descendo, ou seja, o sacerdote se estava também degradando. E estava caindo também na mesma condição. Por isso ele não teve a capacidade de ajudar a esse homem que estava ferido.
Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar. Ele também estava descendo. E a pergunta é, hoje, amados irmãos, nós estamos passando pelos caminhos, ajudando as pessoas, ou nós estamos também descendo como estes religiosos aqui?